sei que vocês me amam e quando vocês veem eu aqui, vocês sabem que eu sou fruto da oração de vocês, né? Sou fruto da obediência também, da autoridade que está sobre os pastores, mas eu não tenho dúvida de que muitas orações são feitas por mim aqui. Queria, antes de começar a pregar essa palavra, dizer que está sendo uma semana atípica para mim. Vim aqui 2 vezes, mas, como eu disse no início da mensagem passada, que o Senhor tinha me quebrado muito para ministrar essa palavra. E semana passada foi uma semana de guerra e de batalha, pelo fato de estar tendo a oportunidade de pregar uma mensagem como essa. Mas não só pregando essa mensagem, mas também tendo a oportunidade de viver ela. Isso é o mais importante, a gente viver o que a gente prega, sabe? E o Senhor, Ele fez algo comigo que me chamou muita atenção, que uma vez uma pessoa me disse assim: John, quando você pede sabedoria a Deus, Ele não te dá, Ele não derrama um caminhão de sabedoria sobre a sua cabeça. Ele te coloca em situações para que aquilo aperfeiçoe em você. Então eu queria dizer para você que ficasse atento, sabe, às mensagens que estão sendo pregadas, porque cada mensagem que está sendo pregada, o Senhor, Ele vai te entregar, sim, o que está sendo ministrado do altar, o que está fluindo aqui para você, mas também Ele vai te colocar em situações para que você realmente usufrui daquilo que Ele te entregou. Quem está entendendo? E eu acho que, o que aconteceu comigo essa semana e tocou muito comigo, foi que Deus me abençoou com o arrependimento de uma pessoa comigo. Vocês têm ideia do que é isso? Alguém errar com você, entristecer você e te procurar depois e te pedir perdão? Eu acho que... Só que antes de eu receber esse presente de alguém que, né, errou comigo, eu estou muito emocionado com isso. Assim, do fundo do meu coração, eu vou falar uma coisa que eu gostaria que cada um de vocês alimentasse do que eu tenho alimentado. Eu não sei se o ouvido de vocês estão aberto, eu não sei se a boca de vocês estão aberta, o coração para receber as mensagens, mas do mesmo jeito que eu disse para vocês que eu sofri uma batalha muito grande, eu venho dizer para vocês aqui, está tão gostoso, eu sinto uma paz tão grande, um poder dentro de mim fluindo de uma forma tão poderosa, e isso mexe comigo. Eu estava ali ouvindo os louvores, eu estava querendo pular, eu estava querendo, sei lá, é muito bom sentir o que eu estou sentindo. E o que aconteceu comigo foi que essa pessoa errou comigo, e na hora que ela errou comigo, eu tive uma conduta de que eu sou uma pessoa muito correta. Eu fui até ela para resolver, porque eu costumo falar que eu sou um resolvedor de problema. Mas no caminho eu liguei um louvor e fui orando e falando com o Senhor assim: Senhor, se eu não me deixa falar algo que eu tenho que pedir perdão depois. Eu quero representar o Senhor nessa conversa, eu estou indo para resolver. Quando eu cheguei nessa situação que eu fui resolver e eu comecei a lidar com ela, eu agi de sabedoria, fui uma pessoa verdadeiramente que eu preguei na semana passada. Todas as características que eu preguei semana passada, algumas delas eu consegui viver nessa conversa. Mas aquilo me entristeceu muito. E ao separar hoje para poder trazer essa mensagem, eu fui fazer um checklist dela e ter certeza do que eu ia fazer. E toda hora o diabo trazia aquilo na minha mente para gerar ira no meu coração.
E eu repreendi aquilo, eu falava: Senhor, eu não vou lá no altar do Senhor derramar ira sobre ninguém. Eu vou derramar a vida que vem do trono do Senhor. E aí, o que acontece? No meio dessa situação, eu iria iniciar o meu tempo de preparar mais uma vez para estar trazendo essa palavra. Mas Deus foi tão fiel comigo, e foi tão fiel na minha atitude naquela conversa, que ao sentar na cadeira, aquele homem me ligou e me pediu perdão. E quando ele me pediu perdão, o Espírito Santo encheu meu coração de alegria. Eu chorei tanto naquele momento, e eu só pude louvar o Senhor. E o Espírito Santo falou comigo assim: valeu a pena ter equilíbrio, valeu a pena saber conversar, valeu a pena cumprir o que você pregou. E eu queria derramar isso aqui do fundo do meu coração nesse testemunho, dizer para você, eu não sei se você está tendo ouvido para ouvir, mas o que está ouvindo não é só sair do altar e cair aí sobre a sua cabeça. Ao sair pelas portas, o Senhor te colocará nessas situações, nesses momentos. E você tem que lembrar das mensagens que estão sendo pregadas aqui. Para mim, esse é o avivamento verdadeiro, em que as pessoas se arrependem, em que as pessoas procuram a outra para pedir perdão. Então eu queria compartilhar isso com vocês, antes de estar ministrando essa palavra. Amém? Eu quero, então, dar início à mensagem. Você pode ficar sentado mesmo, a gente vai só relembrar algumas coisas. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, a gente leu acerca de Davi. E eu lembro que o pastor falou assim, que ele queria ouvir as pessoas se arrependendo. E eu também quero. Eu quero e eu celebro as pessoas se arrependendo. Glória a Deus. Está escrito assim: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te colocará na minha mão, te ferirá e te ferirei. Tirarei a tua cabeça, e aos corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. 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 A discussão não é do Senhor. A falta de sabedoria não é do Senhor. A guerra é do Senhor. E Ele vos entregará em nossas mãos. Irmãos, basicamente eu vou fazer só uma reflexão aqui. Basicamente eu iniciei a mensagem dizendo assim, como que a gente conseguiria, quais as características de um homem capaz de derrotar um gigante na sua vida. E o Senhor me levou a falar de Davi e dizer que um homem segundo o coração de Deus, esse é capaz de matar um gigante. E nisso eu também falei quais são as características de um homem segundo o coração de Deus. A característica que eu e você devemos ter para derrotar os gigantes da nossa vida. Então eu fui lá em Atos dos Apóstolos, e capítulo 13, versículo 22, e disse acerca do homem segundo o coração de Deus, que está escrito assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ou seja, a gente fez uma reflexão agora acerca de um homem segundo o coração de Deus. A primeira coisa que ele fala aqui, achei a Davi. Ele falou que ele achou um homem. Ou seja,
Eu sei que muitas pessoas pregam e falam que Davi foi formado por Deus, mas eu quero dizer para você que você também é formado por Deus. Então, se nós caímos debaixo dessa palavra, todos nós fomos criados por Deus. Mas Deus achou Davi. A primeira coisa que eu quero iniciar aqui, no continuamento dessa mensagem, é: Deus precisa achar você. Em algum momento, Deus precisa achar você. E quando eu comecei a pensar sobre isso, o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou comigo assim: John, eu vou falar uma coisa com você, eu quero que você transmite isso para a igreja. E aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração é: de todas as características que a gente vai falar aqui nessa noite, se você tiver pelo menos uma, o Senhor falou que essa será o motivo dele te abençoar. Então eu quero dizer para você outra coisa. Ele me falou uma outra coisa, que se você não tiver nenhuma dessas, ou melhor, se você pensa que você não tem nenhuma dessas características, Ele vai fazer você enxergar que você tem, porque foi Ele que te fez e Ele que te formou, e você tem sim, e você só precisa abrir os ouvidos, abrir os olhos e abrir o coração. Amém? E eu falei também do texto que a gente leu em 1 Samuel 13, não, 1 Samuel 16, 18, acerca de aonde eu comecei sobre as características. E a gente leu 1 Samuel 16, 18, e a gente leu sobre algumas características que Davi tinha antes de ser ungido, algo que ele já tinha, já era dele, algo que acompanhava ele no dia a dia, as suas ações, as suas atitudes, que faziam com que Deus olhava para ele, algo que fez com que o Senhor o achava, algo que fez com que o Senhor o encontrasse. E eu queria que verdadeiramente o Espírito Santo florescesse algumas características no seu coração, para que você venha entender que se você é criado por Deus, se você é um filho do Senhor, se você é um servo de Jesus, se você verdadeiramente entregou sua vida para Jesus, essas características é obrigado a fluir dentro de você. Amém? Eu estou indo rápido, irmão, porque eu quero chegar até onde eu parei. Amém? E a gente leu assim, 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um jovem e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Ou seja, ele viu, bom testemunho. Amém? Quem está lembrado aí diz amém. Essa passagem é quando Saul estava doente, sendo atormentado por um espírito maligno, e eles procuravam alguém, que o ajudasse com aquilo. Então alguém deu testemunho de Davi a Saul. Então ele disse: então respondeu um jovem que deu testemunho de Davi a Saul: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, ou seja, bom testemunho, que sabe tocar, ou seja, adorador, que é valente e animoso, um homem de guerra, sucinto em palavras, que traduzido aqui algumas coisas é sério, sensato, cauteloso e prudente e ponderado, e de gentil presença. E no final, por último, o Senhor é com ele. Eu queria dizer que quando você tem essas características que Davi tinha antes de ser ungido do Senhor e receber o Espírito Santo, é como se você tivesse um casamento com o Espírito Santo. Ao você ter boas atitudes, a você ter características que agradam ao Senhor, isso faz com que o Senhor é contigo. Quem está entendendo? O Senhor é contigo, não é só na hora que você está aqui pulando, como o pastor disse. O Senhor não é contigo só na hora que você está aqui adorando, ou talvez chorando, ou talvez... Não, o Senhor é contigo na hora de você dar o bom testemunho, ou seja, lá fora. É lá fora que as características têm que fluir, porque é lá fora que esse homem viu as características de Davi e fez menção dele ao rei. Quem está entendendo?
O primeiro avivamento que vai acontecer em mim e você é lá fora. Se o verdadeiro avivamento ele é mental, ele vai fazer com que as características que estão adormecidas em você floresçam. E essas características fará com que o Senhor se lembre de você em algum momento. E vai fazer com que o Senhor ache você em algum momento. E a partir daí, a chave vai virar na sua vida. E o que eu quero dizer é que a partir desse momento, a chave virou na vida de Davi. A chave virou na vida de Davi na hora que ele foi ungido. Ele se deparou diante, irmãos, o que eu quero que você entenda. Eu disse aqui que o Senhor, Ele não vai derramar um balde de sabedoria em cima de sua vida. Ele te colocará em situações para que as coisas aconteçam e você tenha aquela oportunidade de se cumprir. Tanto que nós estamos aprendendo aqui, igual Ele fez na minha vida, que estou pregando isso aqui. Eu não estou diferente de você e ninguém está. Todos os dias nós nos deparamos com esse tipo de situação e temos que saber lidar com tudo isso. Quem está entendendo? Então, o que acontece? Quando Davi ele se depara diante do gigante, é a mesma coisa. Davi era um homem guerreiro, Davi era um homem preparado, Davi era um homem com as suas características. O que o Senhor fez? Vou pegar Davi e vou colocar diante do gigante. Ou seja, vou pegar Davi, vou colocar diante da situação que vai mudar a chave da vida dele. Eu creio que é isso que o Senhor vai fazer com você hoje, amanhã, essa semana. Situações que o Senhor nos coloca é que vira a chave. Situações que o Senhor nos coloca é que faz todas as coisas. Deixa eu sair do meu esboço aqui. Quando o Senhor Jesus foi tentado, Ele foi levado pelo Espírito. Situação, até o nosso próprio Cristo teve essa oportunidade de ser testado, de ser provado e ser aprovado. Se Jesus, que é Jesus, sendo Deus em forma de carne, Ele teve esse momento de Deus o conduzir, do Espírito conduzir a uma situação para que Ele, com a sua carne, porque nós estamos falando aqui de carne, porque o diabo ofereceu pão. Se o diabo ofereceu pão, o diabo tocou na fome dele. O diabo tentou trabalhar na parte humana de Jesus. É a mesma coisa que o Senhor quer falar comigo e com você. O Senhor quer nos tratar na parte humana. Através das características humanas que eu e você tem, Ele vai nos levar a virar a nossa chave. Então, quando o Senhor Jesus é tentado na sua parte humana, Ele nos dá o exemplo de que eu e você vamos ser tentados também. Mas a grande questão é que às vezes nós perdemos a oportunidade. Irmão, sabe aquela hora que você está diante de uma situação para você ser humilde, para você se humilhar, para você deixar aquele orgulho que acompanhou você durante anos de lado? Essa hora aí não é nenhum diferente. Essa hora é a hora que vai virar a chave da sua vida. Eu queria que você tivesse esse tipo de entendimento, de que essa hora que você está sendo afrontado não é a hora da sua derrota. Essa hora que você está sendo afrontado não é a hora que você está sendo humilhado. Essa hora que alguém está te machucando não é a hora da sua derrota. Não é a morte, não é a humilhação. É o momento chave da virada na sua vida. Mas nós precisamos entender que essas coisas vão acontecer. Eu sei que a gente está num culto como esse, recebendo uma palavra, nós passamos no jejum, foi uma bênção. Mas é lá fora que as oportunidades do Senhor, não é as oportunidades do Senhor, é lá fora. Lá naquela hora, o ponto-chave é lá. A mudada de direção na vida de Davi foi na hora que ele se apresentou àquele gigante. Eu queria pedir a você que separasse uma parte do seu coração, sabendo que nós precisamos desenterrar essas características no coração de alguém. Eu acho que você precisa refletir um pouco e saber que essas características são a virada de chave
e de modo nenhum elas têm que estar encobertas ou enterradas. Elas precisam estar em uma terra fértil, que vão florescer, que vão fazer com que você dê frutos, e frutos de arrependimento. Amém? Então agora eu vou entrar naquilo que eu queria falar. O que mais me chamou a atenção é que, quando Davi vira a chave, quando a parte em que o Senhor é com ele se manifesta, ele não deixa de ter que provar ainda mais que ele é um homem com aquelas características. Quando a chave vira para Davi, não só o Senhor se manifesta perante muitas pessoas que é com ele, mas como também as responsabilidades aumentam. Deixa eu falar um pouco da minha vida. É a segunda vez que eu estou pregando aqui. Se for contar Marlboro e o jejum, 4 vezes pregando em uma semana praticamente, ou num prazo de 15 dias. Deixa eu te dizer uma coisa, que junto com essas mensagens, aumenta as responsabilidades que eu tenho, tanto no mundo espiritual, quanto lá fora. Porque se eu fizer algo lá fora, as mensagens aqui são no Facebook, são no YouTube. Alguém pode ver e falar assim: aquele rapaz estava fazendo isso ali agora. Deixa eu te dizer uma coisa, que junto com as mensagens que Deus me dá, vem uma grande responsabilidade. E o que é pior, algum demônio em algum momento pode querer aprontar comigo. Então deixa eu te dizer uma coisa, as responsabilidades aumentam quando a vida muda, quando a chave é virada. Deixa eu te dizer, se você não quiser responsabilidade, nem ora para Deus virar a chave. Nem ora, fica aí no banco quietinho mesmo, indo até onde o inimigo está te levando. Entendeu? Porque junto com a virada de chave, se verdadeiramente você quiser, as responsabilidades aumentarão. Mas uma coisa eu digo para você, do mesmo jeito que eu testemunhei, vai ser gostoso passar por isso. Vai ser prazeroso ver o inimigo derrotado. Eu estava ali adorando o Senhor, na hora do louvor, e o Senhor foi falando comigo. Irmãos, é um mecanismo que eu tenho para lutar contra o inimigo quando ele quer me travar. Sabe qual que é? Eu lembro de onde o Senhor me tirou. E quando eu lembro de onde o Senhor me tirou, eu começo a chorar, eu me emociono. Esse é o mecanismo que eu tenho para ser quebrantado. Eu já peguei isso como arma. Tá difícil, começou a criar alguma coisa, o inimigo vem jogar alguma seta, eu falo assim: ei, eu saí de lá daquele lugar, com um cigarro de maconha na mão, tocar na América pregando a palavra de Deus, não vou parar. E nisso o Senhor me quebranta, e eu choro, e o Espírito de Deus vem sobre mim. Mas junto com isso vem as responsabilidades. Mas é gostoso. Deixa eu te dizer, não há peso. Eu chego em casa depois de um culto como esse, eu choro pelo menos 30 minutos de agradecimento ao Senhor pelos milagres e oportunidades que Ele tem me dado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você quer mesmo que a chave vira? Quer mesmo? Você tem certeza que você quer? Amém. Só uma das características que Davi fluiu, floresceu após ser ungido, eu quero falar também. No Salmo 98, versículo 15, ele fala uma das coisas assim, que me chama muita atenção. Salmo 98, verso 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Uma coisa que Davi floresceu após a virada de chave: o ouvido dele. Presta bem atenção. O problema da igreja, quando eu falo igreja, eu incluo eu no meio, é que quando Deus nos abençoa, a gente acha que tá bom e sai até cantando da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor muda a chave da nossa vida, nós temos que não só regozijar,
que nós conseguimos chamar a atenção dele, como tentar o aperfeiçoamento daquilo que a gente já tem. A questão é que Davi, quando virou a chave, ele passou a ter um ouvido afinado. E ele diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Ele tinha ouvidos. Olha o que ele disse: andará, ó Senhor, na luz da tua face. O cara que tem o ouvido afinado, ele anda na luz da face de Deus. Sabe o que é isso? Andar na luz da face de Deus? É o que Moisés fez quando desceu daquela oração. O rosto dele brilha, resplandece dele para as pessoas que estão do lado. Andar na luz do Senhor é ter atitudes de quem foi avivado. No Salmo 40, verso 1, ele diz assim: esperei com paciência. Espera aí, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se o cara tem um monte de característica, se o cara é um cara ungido, até ali não perdeu nenhuma guerra, ele ainda tinha capacidade de esperar com paciência. Sabe quando a gente está lá no trabalho, a gente aprende a fazer um negócio e fica bom naquilo? Você está lá no seu serviço, você aprende a fazer um negócio, o que você faz? Isso aqui eu faço rapidinho, vou dar o preço tanto, eu vou, peguei o dinheiro e fui embora rápido. É assim ou não é? Mas às vezes o Senhor não quer que você faça rápido, Ele quer que você faça com qualidade, com excelência. Porque um homem aperfeiçoado no Senhor, ele tem excelência nas obras que faz. E a questão aqui é essa: eu sou ungido, vou fazer rápido. Eu sou ungido, já está bom, vou. Não. Há um aperfeiçoamento contínuo todos os dias da nossa vida. Há um aperfeiçoamento que tem que andar conosco a todo tempo. Não vai parar. Sabe quando vai parar? Quando nós recebemos um novo corpo e um novo nome. É só lá. Nesse mundo aqui, quando nós vestir essa pele aqui, todo dia você vai ter que aperfeiçoar um pouquinho. Todo dia o seu orgulho vai ter que quebrar um pouquinho. Mas uma coisa eu te digo, vai ser gostoso e prazeroso. E deixa eu te dizer, não vai ser gostoso quando aquela pessoa que você teve oportunidade ver você bem, não. Não é desse tipo de avivamento que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui do avivamento que faz aquela pessoa se arrepender. São duas coisas bem diferentes uma da outra. O arrependimento gerado na vida da outra pessoa que viu o Espírito Santo em você. É nesse sentido que eu gostaria de caminhar com você nessa mensagem. Vai ser rápido, irmão, porque como é só a outra parte. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Presta atenção aqui. Uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração é que quando você espera nele, quando você está em um processo de aperfeiçoamento, eu quero que você entenda isso. Sabe aquela hora da afronta, pastor Gel? Aquela afronta que o inimigo trama e que o Senhor permite. Sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? O inimigo fica aqui, pastor, ele vai errar agora. Agora eu pego ele, não é? E não vem acusar? Mas sabe qual a outra revelação que o Senhor me deu? Que ele também fica aqui, com o ouvido inclinado para ouvir, De repentemente,
no que você falar, ele se inclina para você. Porque o texto está dizendo, eu vou repetir o texto. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou o seu ouvido para mim, e ouviu o meu clamor. Quando você passar aquela situação de característica, aperfeiçoar isso em você, o próprio Espírito Santo ouvirá a sua oração e se inclinará para você. Quem está entendendo isso? Eu espero estar indo bem, porque glória a Deus. No Salmo 40, verso 8, ele diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Olha, essa é uma das coisas que ele aperfeiçoou. Pegar a palavra do Senhor e colocar dentro do próprio coração. Irmãos, olha, eu não sei vocês, mas aqui, no decorrer da minha vida, desde que eu conheci a palavra de Deus até aqui, o que me sustentou foi a palavra do Senhor que eu conhecia. Mesmo pouco que eu conhecia, mesmo sendo aqui, pouquinho, foi o suficiente para eu me arrepender. Para eu conseguir, pelo menos falar assim: Senhor, socorro, socorre-me. Carregar a palavra do Senhor é algo assim, após ser ungido como rei, após receber o Espírito Santo, você já pode falar assim: estou de boa. Mas ele não, ele falou assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, e a tua lei está dentro do meu coração. Irmão, isso é absurdo. Isso era para você estar dando glória aí. Era para você estar falando assim: eu vou guardar a sua lei no meu coração. Se tem uma coisa importante dessa mensagem, é essa parte, em que a palavra de Deus está dentro do seu coração, gerando vida em você. Então, se tem um momento de nós dar glória durante essa mensagem, é durante a palavra de Deus. De todos os alimentos mais importantes que nós temos, a palavra de Deus é o mais importante. Quando você lê essa mensagem, eu guardei a palavra de Deus dentro do seu coração, porque Davi, ele era um cara meio problemático também. Sabe, eu estou aqui falando características boas de Davi, mas Davi era um cara problemático também. Quando a gente olha a história de Davi por completo, investiga bem fundo, a gente vê várias coisas erradas. Entre delas, a mais conhecida, que foi o pecado dele. Mas o que me chamou a atenção nisso tudo é que mesmo diante do pecado de Davi, ele foi inteligentíssimo. Ele foi um cara que eu e você devemos ser. Quando o profeta Natan fala com ele assim: olha, Davi, você pecou. Davi, você cometeu um ato. Você é esse homem abominável que você mesmo falou. Sabe o que ele faz, irmão? Ele não faz igual Saul. A palavra que estava dentro do coração dele, o pecado que estava matando ele, o pecado que estava acusando ele, o pecado que fez com que ele perdesse muita coisa ali, bastou, sabe o quê? Um isqueiro riscar perto dele, para ele se arrepender. Quando Davi é afrontado ou confrontado por Natan, ele não corre e se esconde. Ele faz o oposto disso. Ele reconhece, ele fala assim: contra ti eu pequei. Sabe o que é isso? É a palavra que está dentro dele, no coração dele. Ela gera arrependimento. Ela faz com que eu e você se arrependa. Ei, se você peca e não arrepende, você não tem palavra. Dentro de você não tem vida.
A questão aqui não é pecar. A questão aqui é não se arrepender. Está enrolado. É verdade. Porque, irmãos, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós pecamos a todo tempo. Agora, o Senhor Jesus nos deu um recado. Ele falou assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, nós temos oportunidade a todo dia de lavar as nossas vestes no sangue. A questão aqui não é pecar, a questão é ter a palavra dentro de nós para se arrepender. E o Senhor Jesus me trouxe aqui nesse momento para dizer para você: a vida dentro de você, deixa fluir. Não retenha. Ele criou você cheio de vida, com a palavra dentro de você. Não tem ninguém que está dentro dessa igreja, ou que está me escutando na live, que não tem vida dentro dele. De alguma forma o Espírito Santo te atraiu. A questão é: deixa fluir. Você precisa deixar isso fluir. Deixa a vida fluir. Glória a Deus. No Salmo 39 ele diz assim, outra característica: guardei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Espera aí, essa característica aqui é braba. Enfrearei a minha boca quando o ímpio estiver diante de mim. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Um cara que era rei, um cara que era ungido do Senhor, um cara que tinha matado um gigante, um cara que tinha um exército por conta dele, morava num palácio, ungido do Senhor, irmãos, ungido do Senhor, chamado um homem segundo o coração de Deus, escolhia frear a boca dele na presença do ímpio. E nós não conseguimos. Deixa eu dizer uma coisa, que o Davi, ele era o cara mais poderoso daquela época. Eu só queria fazer essa reflexão com você, sobre quem era aquele rei. Ele era o rei mais conhecido. Ele era invicto em batalha. Você pode observar aí, ó, as pessoas que é invicto em jogos, tudo é conhecido. Mundialmente. Nunca perdeu. Ó, bateu tal recorde. Davi bateu todos os recordes de Saul. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi venceu um homem que eles chamavam de Deus, que era um gigante. Ele tinha todos os profetas a seu favor, porque Samuel havia ungido e os profetas, de uma certa forma, respeitavam Samuel. Ele tinha tudo a seu favor, para poder, na hora que chegasse um ímpio perto dele, ele falava assim: prende esse cara, açoita ele e joga ele para lá. Ou pelo menos nem isso, talvez discutir. Tentar embutir na cabeça da pessoa que ela está errada. Mas não, ele diz assim: guardei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca quando o ímpio estiver diante de mim. Sabe o que é isso? Um homem aperfeiçoado no poder do Espírito Santo. Um homem que era pecador, mas aperfeiçoado, como eu e você devemos ser. Deixa eu te dizer uma coisa, que se essas características, se você não estiver vendo, em nome de Jesus, você vai passar vela em você. Elas vão fluir dentro de você como fonte de água viva, em nome do Senhor Jesus. Você não pode discutir com o ímpio. Você tem que orar pelo ímpio.
e pregar para ele com as suas atitudes. Estou caminhando para o final, irmãos. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, ele tem uma das características que eu acho que essa igreja, o pastor Daniel, nos ensina. A característica que eu vou falar agora, eu acho que pode ser chamada a característica da igreja de Betesda. Ele fala assim, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, Davi consultou ao Senhor. E esse ponto-chave aqui. Sabe por que ele estava consultando o Senhor? Tinha uma batalha para ele ir. Tinha uma guerra para ele enfrentar. E ele sabia que ele não podia ir em guerra sem antes consultar o Senhor. Sabe o que é isso? É aquela hora que você está lá na oração assim. Eu não vou fazer nada se o Senhor não me mostrar. A grande questão aqui é que nós tentamos resolver nossos problemas de qualquer maneira. Tem guerra que é para ir, tem guerra que não é para ir. Tem guerra que não é para você fazer nada, é só esperar. Foi o que aconteceu comigo. Eu não fiz nada, eu fui lá, perguntei, paguei o que ele estava falando que era para pagar. Meu carro não estava bom, eu falei assim, Deus te abençoe, eu arrumo em outro lugar. Deus te abençoe. Paguei e saí. Por dentro eu estava moendo. Falei, tu gastamos dinheiro. Mas o Senhor com o ouvido inclinado assim, ó. Gerou arrependimento. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Consultar o Senhor antes da guerra é estratégia de vencedor. Estratégia de quem quer vencer a guerra. Sabe por que Davi era 100% na guerra? Por causa disso, eu vou ler o texto. E Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus. Olha aí. Entregarmos nas minhas mãos. O que o Senhor fez com ele? Inclinou o ouvido para ele. E depois respondeu e disse assim. E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se você consultar o Senhor, depois de ter passado por esse momento de fluir essa característica em você, o Senhor vai colocar o inimigo nas suas mãos. Mas esse inimigo aí não é aquele homem, não. É o inimigo que está usando aquele homem. A luta não é contra a carne. De maneira o Senhor vai humilhar ninguém. De maneira nenhuma o Senhor vai humilhar alguém. O Senhor vai levar o Espírito Santo até a pessoa e vai fazer com que ela arrepende. E isso será atribuído a você a gavetinha que o pastor falou que não sai da minha cabeça. Quem estava no culto domingo? Quem lembra da gavetinha? Irmãos, aquela gaveta ali mexeu comigo, pastor. Eu falei, o que o pastor lá vai falar agora? Gaveta de caixão. Eu falei, não é possível que tenha alguma coisa ali. Porque geralmente a gente escuta, a gente é criado assim, ó, morreu, acabou, irmãos. Ó, segue-se o juízo. Quem nunca escutou isso? Aí o pastor vem e fala assim, olha, tem a gavetinha do caixão. Eu falei, meu Deus do céu. Sério, eu fiquei preocupado. Eu falei, o que ele vai falar? Mas de repente ele falou assim, as obras das suas mãos te seguirão. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? As obras é o que nós levamos quando nós morremos. As características é as que nós apresentamos ao Senhor quando vivemos. Deixa você entender aqui, que eu acho que só quem entendeu teve a expressão. Sem a característica, você não tem obra. Vocês entenderam o que Deus ministrou no meu coração? Se você não tiver uma característica para Deus fluir em você e te levar a ter obras, você não tem obras.
A sua gavetinha vai vazia. Isso não pode acontecer. Eu estou caminhando para o final agora. No versículo 23 ele diz assim, Davi mais uma vez, e Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás. Espera aí. Uma vez ele manda ir. Outra vez ele manda não ir. São duas respostas bem diferentes uma da outra. Deixa eu te perguntar, você está preparado para ouvir ou não? Você está preparado para o Senhor falar assim, não vou fazer nada. Você vai ficar aí onde você está e com a boca no pó. Você vai lá em Lamentações, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, versículo alguma coisa, 23, que fala assim, põe a sua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Chega-se de afronta, dê a face ao que te fere. Você está pronto para isso? Você está pronto para dar a face? Eu disse para você, se você quiser que essa característica flua em você, vai doer um pouquinho. Eu só queria dizer para você que não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. O Senhor te colocará nessas situações, eu não sei, talvez amanhã, mas lembra, o avivamento vai chegar e você vai se lembrar das palavras. E você vai falar assim, opa, o diabo veio me afrontar, mas o ouvido do Senhor também está inclinado para me ouvir. Eu quero ler com você para encerrar. Eu queria falar da característica que eu acho que eu mais tenho no meu coração. Essa eu posso afirmar 100%. Davi tinha, e eu creio que a igreja Bethesda tem. Gratidão. Eu queria dizer para você que a gratidão sabe o que é melhor na gratidão? A gratidão a Deus, mas eu quero falar a gratidão às pessoas. Sabe o que é melhor na gratidão às pessoas? É que se você for uma pessoa que tem um coração grato, o Senhor te usará para abençoar a vida de outras pessoas e não a sua. De repente o Davi cheio de glória, cheio de bênçãos, cheio de história para contar. O espírito de Davi encontra com uma das características que faz com que chama a atenção, não só de Deus, mas de qualquer pessoa que entende um pouco. E ele fala assim, tem alguém de Saul para que eu possa abençoar? Ele faz a pergunta das perguntas. Quando que eu e você parou e falou assim, será que tem alguém que já me abençoou para eu abençoar de volta? Será que tem alguém que eu possa fazer o bem nessa terra? Deixa eu te falar, as obras acompanham, viu? O que me chama a atenção é que o diabo talvez estava lá na tumba de Jonatas. Acabou sua descendência. Mas de repente a gratidão gera no coração de Davi. E Davi fala assim, sobrou alguém da família de Jonatas para que eu possa abençoar? E aquela gratidão, ela gera a bênção na vida de alguém que estava com a vida desgraçada. O cara estava coxo, morando em uma terra ruim. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? É o bullying que aquele rapaz sofria, Mefibosete. De rei a praticamente mendigo.
Vocês têm noção do que esse rapaz deve ter passado? Porque naquela época as pessoas eram muito religiosas. Sabe, parece que o Senhor colocou no meu coração assim, parece que Mefibosete andava e as pessoas talvez até cuspiam nele. Ei, derrotado, coxo, aleijado. Você não é nada. Você perdeu tudo. De neto de rei, você passou a mendigo. Você pensa que o diabo facilita? O diabo não facilita não, irmãos. Quanto mais amassado você está, mais acusação ele vem. E sabe o que eu quero que você entenda? Que esse coração aí, ó, cheio de gratidão, pode pegar uma pessoa passando por esse tipo de problema e fazer ele sentar na mesa do rei e comer junto com o rei. Você está entendendo isso? Deus vai usar o seu coração grato para salvar a vida de alguém. E não só a vida, a história. Porque Mefibosete teve filhos. E depois ele, além dos bens ser restituído, continuou com ele a descendência de Saul. A gente guarda o nosso coração só para nós, né? Só aqui na igreja, cantando, adorando, recebendo o vento do Senhor. Lá fora, cheio de pessoas precisando de algo que eu e você tem dentro de nós. E às vezes escondemos, não deixamos fluir. Escondemos de nós, do Senhor e do próprio Espírito de Deus. Eu queria que o Senhor fizesse você refletir sobre isso. E eu quero encerrar com a gratidão mais linda de todas elas. De repente, Davi está lá e ele fala assim: eu moro no palácio, cheio de coisa boa, e o Senhor não atenda. Vou construir um templo para o Senhor. Quando ele brota aquilo no coração dele, eu vou construir um templo para o Senhor. Irmãos, de todas as vezes que Davi orou e o ouvido do Senhor se inclinou para Davi, eu acho que o Senhor se emocionou com Davi. Porque ele vem e faz promessas para Davi, e promessas grandes. Na resposta de Deus a Davi, ele fala acerca de Jesus, da profecia messiânica, do Salvador da humanidade. A gratidão de Davi gerou em Deus revelar a ele aquilo que já havia de salvar eu e você. A gratidão de Davi com Deus fez com que Davi desejasse algo inédito ao Senhor. E o Senhor falou assim: você deseja algo inédito para mim? Então eu vou te revelar algo inédito para a sua vida. Ei, dê algo ao Senhor, Ele não vai deixar guardado, Ele vai te dar de volta. O Senhor já tem tudo que Ele precisa, os anjos chamando Ele de santo, todo o exército por conta dEle. Ao dar algo ao Senhor, o que acontece é voltar para nós. Eu queria te convidar para entregar algo ao Senhor aqui. Eu queria encerrar essa mensagem te convidando para verdadeiramente entregar algo. Eu não sei, eu disse no início da mensagem, se você tiver alguma coisa aí para o Senhor, Ele vai fazer florescer alguma coisa em você. Eu queria te convidar a vir aqui para você entregar verdadeiramente algo ao Senhor. Amém. Pode vir para cá. É reconhecendo Ele
Queria te dizer que chegou a hora de você fazer florescer esse negócio aí. Queria te dizer que já acabou esse negócio de guardar. Chega de guardar. Queria te dizer isso aqui essa noite. Chega de guardar. Chega. Deixa florescer. Você canta, você tem louvor, adora o Senhor. Você tem palavra no seu coração, deixa fluir. Você tem um ministério a ser seguido, vem. Chegou a hora de você desenterrar esse negócio. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Quero orar por você. A oração que eu quero fazer é, primeira coisa, eu quero me arrepender com você. Uma das orações que eu fiz no início da minha vida aqui nessa igreja é: eu me arrependo de ter largado as coisas, de ter largado a mão no arado. Sabe por quê, irmão? Que a Bíblia diz que aquele que largar a mão do arado não é digno. E se você largou a mão do arado em algum tempo, o diabo pode estar te acusando disso. E eu queria pedir ao Senhor que gerasse arrependimento no seu coração, para que você verdadeiramente se arrependesse disso e aproveitasse essa oportunidade, porque eu acho que essa oportunidade de hoje é a oportunidade de florescer o seu ministério. E eu quero dizer uma coisa antes de fazer essa oração. Um dos dias mais felizes nessa igreja vai ser no dia que eu ver qualquer um dos que eu estou vendo aqui agora cantando ou pregando, gerando frutos para o Senhor. Eu vou saber que a mensagem de hoje fez efeito em alguém. Eu queria convidar você a orar comigo e se arrepender. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, com um sentimento só de arrependimento. É um arrependimento, Senhor, mas não é um arrependimento como os outros. É o arrependimento que nos gerará vida. Senhor Espírito Santo, o Senhor sabe, Senhor, o que cada um precisa ser gerado em cada coração. O Senhor tem o poder de discernir seus corações. O que eu quero pedir ao Senhor é que tenha liberdade de sondar cada coração aqui nessa noite, de trazer, Senhor, ao coração arrependimento e de trazer, Senhor, os teus filhos a estar no centro da tua vontade. Senhor, gera arrependimento aqui nessa noite, fazendo com que cada um, Senhor, que está aqui neste lugar, desenterre o que está enterrado. Que o Senhor possa, Senhor, através dessa palavra e dessa oração e desse arrependimento que está sendo gerado aí, florescer no coração da tua igreja. Senhor, eu me arrependo junto com o teu povo. Peço perdão ao Senhor por mim, pela tua igreja, pela minha família, pela família da tua igreja. Senhor, eu oro
em arrependimento. E eu peço ao teu Espírito Santo, que sonda os corações arrependidos, e com mão forte desenterra o talento, Senhor, que está enterrado. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que se cumpra a palavra do Senhor, que a tua igreja se aperfeiçoa e fique mais poderosa, e fique mais cheia do teu poder, com um avivamento que gere frutos, e frutos de arrependimento. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu te faço. Amém. Obrigado, irmão John. Deus abençoe. Obrigado por entregar toda a palavra. Já foi orado, já foi falado, né? Porque a unção que está aqui é essa unção de o que Deus está esperando achar em nós. Eu vou falar só isso aqui rapidinho. As pessoas perdem tempo não se preparando até Deus encontrá-las. Por exemplo, Deus não me achou, né? E você está por aí, o tempo está passando. Ah, Deus não me achou, não. O que você está fazendo quando Ele não te achou? Quando Deus achou Davi, Ele tinha gastado os anos inteiros se preparando. O problema das pessoas é esse, elas querem ser achadas, para depois elas querem se preparar. Davi não, peraí, eu sei, algum dia Ele vai me achar. Se Ele me achar, eu já sou corajoso, eu já sou sisudo em palavras, eu sou de guerra, eu sou gentil, eu sou de adoração. Ele não tinha sido achado. Quando Deus achou, Ele já estava preparado. E o problema das pessoas é esse, elas ficam esperando Deus me achar para eu me preparar. Deus não vai achar um despreparado, Ele vai achar alguém que está se preparando. Porque Deus deixou você para se preparar sozinho. Deus deixou você para você mesmo se cultivar. E o problema é esse, as pessoas não se cultivam, entendeu? O senhor lembra quando o senhor me achou? Lá num lugar comprando um terno? Eu nunca tinha pregado aqui, fui lá comprar 3 ternos. Aí o senhor falou comigo assim, que bom que você está aqui. A partir dali o senhor me deu oportunidade. O senhor fez eu te encontrar naquele lugar. Agora presta atenção, tudo bem, ele lembrou disso aí. Ele lembrou disso aí, só que eu não conhecia ele. Eu não sabia quem era ele, nunca tinha visto ele, não conhecia ele. E como é que o Espírito Santo chega para mim e fala para mim assim, ele é pregador. Por que ele falou? Porque já estava lá. Eu não preparei você como pregador. Te dei alguma aula de teologia? A pergunta de Deus é, o que... Deu aula de couro. Olha, gente, eu não sei se algum dia da minha vida Deus vai me botar em algum lugar que eu não pedi. Mas se Ele me botar, eu vou estar pronto. Amém. O problema das pessoas é, elas não investem nelas mesmas. A vidinha é preguiçosa. Vidinha é preguiçosa. Você nem sabe que Deus tinha escolhido você para ser presidente do negócio. Chega na hora, presidente de quê? Você não sabe nem nada. Você não estudou, você não se preparou, você não fez nada. Entendeu? Essa mensagem, é isso que ela está falando comigo. Entendeu? E Deus, Ele já puxou outras mensagens do meu coração com esse negócio. Tá? Um dos espíritos que nós vamos atacar um dia aqui, ele está de molho, eu vou pegar ele. É o espírito da preguiça. Que ele não deixa as pessoas fazer nada. Ele não deixa as pessoas se preparar. Na hora que Deus quer achar, não acha. Por quê? Porque a pessoa, entendeu? Davi não era preguiçoso. Davi não era preguiçoso. O garoto era diligente. Era bom na funda, era bom na harpa, era bom no cajado com as ovelhas. Ele matava o leão. Quem mandou ele fazer aquilo? Nada, no espírito, ele tinha um espírito excelente, um espírito que se preparava. Tem alguém aí se preparando? Sabe por quê? Eu sou o pastor da igreja, entendeu? E às vezes Deus põe no meu coração assim, procura alguém para pregar. Aí eu pergunto, quem? Quem, Senhor? Quem está se preparando? Quem está pronto, Senhor, para esse lugar? Entendeu? Porque a gente também busca. Por exemplo, nós estamos buscando músicos para a igreja. Quem está estudando? Ninguém. Ninguém. Eu sei. Era para você ficar calado, que eu sei que você está estudando. Agora, sabe por que ele falou?
Porque ele está fazendo isso que eu estou falando. Entendeu? Agora é só ele, que eu sei, que eu saiba é só ele. Entendeu? Porque a igreja está precisando. Oh. Então, irmãos, o que é que você está fazendo para Deus poder te usar? Né? Ela está estudando. Eu estudei música, eu estudei teologia, eu lia a Bíblia, eu orava, eu fiz ETAD, eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo. Eu estava me preparando. Eu não sabia o que ia acontecer, eu só estava me preparando. Você está fazendo o quê? Entendeu? Porque na hora que Deus procura, quando ele procurou Davi estava prontinho. Estava ou não estava? Prontinho. O rapaz falou, eu vi o homem, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Ele é. Ele não quer ser, ele já é. O garoto já era tudo aquilo. Isso é fantástico demais. Eu sei que você já arrependeu, mas arrepende só mais uma vez. Hein? Pai, obrigado. Obrigado pela palavra que o Senhor deu ao coração do servo do Senhor. E ele compartilhou conosco. Tira a preguiça, Senhor. Nós renunciamos o espírito da preguiça. Manda embora o espírito da preguiça. Ensina as pessoas a se prepararem antes delas serem achadas, antes delas serem encontradas, Senhor. Que elas se preparem, que elas saibam investir em si mesmas para se prepararem. Senhor, eu despeço a tua igreja essa noite com a graça do Senhor Jesus, com o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Abençoa também o John, que ele seja guardado pelo Senhor ao trazer a tua palavra na tua casa. Abençoa também os outros pregadores da tua casa, os outros pastores, os outros obreiros que pregam. Eu abençoo os teus obreiros, eu celebro a vida deles e eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Louvado seja.